Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. Lembrando que você pode participar enviando a sua mensagem, a sua participação, um elogio, uma crítica construtiva através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Tá com o seu celular aí perto? Então, pegue o celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo. Confira agora os destaques de hoje. Durante a 34ª reunião ordinária, vereadores aprovam um projeto de lei que institui o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana Campinas Solidária e Sustentável. Câmara também aprova em definitivo a suspensão de execuções fiscais do município durante pandemia. Vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, apresenta relatório sobre o trabalho desenvolvido neste ano. E vereador Rodrigo da Farmadic protocola moção ao diretor do Procon, Fernando Capês, para as empresas de telemarketing sejam punidas por desrespeitar os consumidores cadastrados no Não Perturbe. E olha só, na 14ª edição do Empreenda Senac, um aluno do ensino médio técnico desenvolveu um aplicativo voltado para salões de beleza afro e também para os clientes, concentrando aí as informações e facilitando a busca por salões específicos. Então, para falar sobre a competição, essa iniciativa, eu aciono o nosso repórter André Aranha, que tem mais informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Como você disse, né, Gabriel, a 14ª edição do Empreenda Senac. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando aqui o Câmara Notícia. Bom, e o Senac Campinas, eu estava conversando aqui com o Silas, teve 2 representantes, não é? A Thaís e o Vitor. Antes de mais nada, boa tarde para você. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui na TV Câmara. Bom, imagino que vocês estejam super orgulhosos, né? Porque são 2 aqui do Senac Campinas que foram para a final, né? Com certeza. Foi uma festa geral aqui. De 5 finalistas, nós tivemos 2 aqui de Campinas. E ainda fomos agraciados aí com o campeão dessa edição do Empreenda Senac e estamos muito felizes com o desenvolvimento dos nossos alunos, com a participação na competição. Tem sido muito bom. Que bacana, a gente vai conversar já, inclusive com o Vitor, né, que é o vencedor. Antes, gostaria que você falasse como funciona toda a preparação aqui no Senac. Legal, André. O Empreenda ele é uma competição, uma das maiores competições de empreendedorismo do Brasil, em que os alunos competem nas suas categorias, ou seja, o aluno do ensino médio compete com outros alunos do ensino médio, da graduação com outros alunos da graduação, e eles passam por algumas etapas dentro dessa competição, em que eles têm uma ideia de negócio que seja inovadora. Depois eles vão desenvolvendo essa ideia de negócios em um plano de negócios, até chegar na etapa finalíssima, na final, em que vai passar por uma banca que irá fazer a avaliação. Também tem o voto popular dos melhores trabalhos. Então é uma competição bem grande. Nós tivemos cerca aí de 9.000 inscritos esse ano. Puxa vida, olha só. E é uma forma de o Senac desenvolver nos alunos dele uma cultura empreendedora, tendo práticas efetivas de empreendedorismo, que é uma das marcas formativas aqui do Senac. Então o Vitor, a Thaís, que participaram aqui por Campinas, nós tivemos outros alunos também que participaram. A gente busca, através do Empreenda, junto com outras atividades que nós temos, desenvolver diversas marcas formativas. A ética, moral, atitudes sustentáveis, a atitude empreendedora que é tanto demandada hoje pelo mercado de trabalho. Bom, eu gostaria que você falasse primeiro sobre o aplicativo que a Thaís acabou apresentando, a questão dos cachorrinhos na estrada, né, perdidos, machucados, como que é? Isso, a Thaís ela desenvolveu um plano de negócios de uma plataforma
com foco no mercado pet. O nome que ela pensou, né, o nome que ela desenvolveu chama Calinos, e a ideia foi a construção de uma rede social focada no mercado pet, em que dentre diversas ações e funções que teriam nessa rede social, uma delas seria a questão de encontrar animais perdidos. Então, por exemplo, se você visse um cachorrinho na rua, um animal que você percebesse que estava perdido, alguma coisa assim, você poderia no aplicativo fazer um indicativo que você avistou aquele animal. E assim poderia facilitar, né, permitir com que aquele dono daquele cachorrinho, daquele pet, conseguisse encontrar o animal perdido. Também ela pensou em outras questões, como a doação de animais, e esse aplicativo ele teria também a função de prestadores de serviços do mercado pet poder ofertar os seus produtos dentro também dessa rede social. E o Vitor, o grande vencedor, conta pra gente a ideia dele, ele vai conversar já com a gente ao vivo aqui. O Vitor veio conversar comigo, eu acho que foi em março, abril, falando que ele tinha intenção, a vontade de participar do Empreenda, da competição. E ele veio com uma ideia que, na verdade, surgiu a partir de um problema que ele vivencia, que é a grande dificuldade de encontrar salões de beleza afro. Então, ele pensou no desenvolvimento de uma plataforma, de um aplicativo, que permitisse fazer essa ligação entre o salão de beleza e os clientes que buscam esse tipo de serviço. Bom, Silas, é uma pergunta que certamente o pessoal que está em casa está fazendo. Quem tem interesse, de repente, em participar, como é que faz para as próximas edições? Legal. Para participar das edições do Empreenda, a primeira coisa tem que ser aluno do Senac, de qualquer unidade do Senac, então fica até o convite aí para os participantes, né, de poderem estar aí cursando algum dos diversos cursos que nós temos aqui no Senac. E a partir dele ser aluno do Senac, ele se inscreve, pode ser individual ou em equipe, e aí ele vai desenvolvendo a ideia junto com um tutor, junto com uma equipe de profissionais que participam do Empreenda, que vão auxiliando ele no desenvolvimento da ideia do negócio que ele está pensando. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Agora obrigado, o Vitor vai falar com a gente, né? Pode já se posicionar, o Vitor, o grande vencedor aqui do Empreenda Senac. Tudo bem, Vitor? Oi, tudo bem. Opa, beleza. Fale um pouco então a respeito desse seu aplicativo, que foi um sucesso, rapaz. Então, né, o meu aplicativo foi com foco nos salões e cabelo afro, conforme é uma dificuldade, tipo, foi de uma vivência minha, uma dificuldade minha, procurar um salão que soubesse cuidar e manusear do meu cabelo afro. Então, através disso, eu procurei desenvolver uma ideia que, além de facilitar essa busca, essa procura dos salões de cabelo afro, também ajudasse também os salões e novos empreendedores do cabelo afro, como trancistas, como os salões focados nesse cabelo, a voltar esse produto. Então, dentro do aplicativo, tem tanto a localização dos salões do cabelo afro, como a postagem dos próprios salões para alcançar um público maior em volta dele mesmo. Então, foi em busca de uma vivência minha, uma dificuldade do meu dia a dia, assim, digamos assim. Inclusive, a gente está vendo imagens aqui do aplicativo. Você pretende colocá-lo em prática? Sim, pretendo sim. Eu pretendo usar a premiação do Empreenda Senac para começar a desenvolver o aplicativo para o ano que vem ou para os próximos anos. Já vai investir, então, a premiação de R$4.000, né? Sim. Eu quero investir esse prêmio no aplicativo. Além desse prêmio, eu também estou tendo a ajuda dos professores e programadores. Então, esse aplicativo já, digamos que já está um pouco no caminho andado já. Qual a importância aqui do pessoal, dos professores do Senac aí nessa sua vitória, né, nesse aplicativo, primeiro lugar? A importância deles é imensa, porque se não fosse a ajuda e a orientação, a tutoria deles, eu com certeza não teria chegado aqui. Então é uma honra ter participado desse projeto, ter ganhado, trouxe o troféu para o Senac Campinas e se não fosse a ajuda dos tutores, professores do Senac, não teria alcançado nem um pouco esse prêmio, porque esse mérito, além de ser meu, é um pouco do Senac Campinas, um pouco dos tutores e professores, e além do Senac São Paulo inteiro também, que sempre ajudam e orientam seus alunos e também acreditam nos sonhos deles, né? Então, essa força que os professores dão para os seus alunos é essencial e, digamos assim, é importante para o aluno, porque faz o aluno ir longe, pensar longe e buscar. Como foi a repercussão entre seus amigos? Como que tá? Nossa, meus amigos estão em êxtase mais do que eu, então a repercussão deles é imensa. Tipo, não só meus amigos, meus familiares, minha mãe tá maravilhada com o aplicativo, meus amigos também do Senac estão
nossa, imensamente orgulhosa, digamos assim. A minha família também está orgulhosa desse projeto, do desenvolvimento, do alcance desse projeto, que não vai ajudar somente a mim, né? Vai ajudar também a grande parte da população que sofre com o mesmo problema que eu. Qual a sua expectativa, Vitor, de que de repente essa questão de um salão de beleza afro vire de fato uma tendência? Olha, não uma tendência, mas que seja mais fácil localizar, porque hoje pessoas que possuem o cabelo afro não, tipo, digamos assim, que eles têm uma imensa dificuldade de localizar um salão afro. E a cada esquina tem um salão que sabe mexendo com cabelo liso, que faz essas coisas de cabelo liso. E pessoas com cabelo afro não têm essa opção do cabelo liso. Se eu chegar agora num salão que pessoas do cabelo liso vão, eu vou ter a escolha entre cortar e alisar. E eu não quero isso pro meu cabelo. Eu quero algo além de cortar e alisar. Cabelo afro não é só cortar e alisar. Então, o aplicativo engloba isso, engloba os salões do cabelo afro, que oferecem um serviço adequado, que os clientes possam buscar, além de trançar os seus cabelos, deixar o seu afro grandão, Black Power, como eles conhecem. Então, a tendência é, tipo, deixar esses salões mais comuns na sociedade, digamos assim, porque hoje em dia tem salões do cabelo afro, porém não são fáceis de encontrar, digamos assim. Foi muito difícil fazer o aplicativo? Qual foi o seu maior desafio? Assim, que eu imagino que não deva ter sido fácil. Você ganhou de um monte de gente, né? Nossa, não foi fácil, foi... Imagino. Olha, eu chegava cedo aqui no Senac de manhã, eu entro a 1h da tarde na aula, eu chegava às 10 horas da manhã para começar a estudar, a colocar o aplicativo em prática, fazer o designer. E, como eu disse, eu não estava sozinho, né? Então, facilitou um pouco ter a ajuda dos professores, dos tutores, do Silas. Então, ajudou muito, mas fácil não foi, viu? Porque tem toda a preparação do plano de negócios, do protótipo, que eles pedem um protótipo. Então, eu, como o primeiro aluno do primeiro ano do ensino médio, consegui elaborar um protótipo, é uma coisa muito difícil, porque, digamos que eu saí da minha bolha de conforto com essa competição, então... Então tá bom, manda um recado aí pra galera que tá torcendo por você. Obrigado pela torcida, obrigado a meus amigos da tarde pelos votos, obrigado a meus familiares que votaram, que ajudaram a alcançar aqui, obrigado aos professores que sem a ajuda deles eu confesso que não seria fácil nem chegar aqui. Então, obrigado a todo mundo que me ajudou, que me orientou, obrigado aos meus alunos, meus amigos, aos professores e obrigado ao Senac, toda a coordenação do Senac. E eu queria dizer que eu vou levar esse projeto para frente e além de me ajudar, vai ajudar muita gente. Então, ele não vai parar por aqui, o AfroCrown vai acontecer. Quantos anos você tem? Eu tenho 16 não, eu tenho 17. Eu fiz segunda-feira ontem, 17 anos. Valeu, garoto. Obrigado. Tamo junto. Eu volto com você, Gabriel. Então parabéns atrasado, então, né? O nosso Vitor Gabriel. Muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. Agradeço ao Vitor Gabriel. Importante este aplicativo, né? Para dar visibilidade, chamando a atenção para um problema existente. Também a Thaís Veloso, né? Outra aluna que era finalista. Além, claro, do Silas de Oliveira, professor do Senac, sobre esta 14ª edição desta premiação que nós mostramos agora. 12h15, vamos falar sobre emprego. Você que está procurando aqui na região, tem oportunidades, viu? Nas cidades de Valinhos e também Limeira. Limeira tem vagas para operador de loja, auxiliar de cozinha, cozinheiro e chefe de setor de prevenção. Detalhes de cada vaga, o interessado encontra em www.limeira.sp.gov.br. Valinhos também tem vagas disponíveis para ajudante de cozinha, chapeiro, churrasqueiro, encanador, auxiliar de limpeza, auxiliar de eventos, faxineira, garçom, prensista, zelador, vistoriador de obras, soldador, serralheiro, pizzaiolo, recepcionista e montador. O interessado encontra mais informações em www.valinhos.sp.gov.br. Lembrando que você que é aqui da cidade de Campinas pode acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br e você também tem todo o acesso às vagas que estão disponíveis aqui para a cidade, qual que é o salário,
o grau de escolaridade que a determinada vaga está pedindo, o bairro onde fica a sede da empresa. Então, você que está precisando de emprego, não perca esta oportunidade. É fim de ano, mas tem vagas disponíveis para a cidade de Campinas e também a nossa região. 12h17 agora, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo no Câmara Notícia. Na volta tem as notícias da metrópole de Campinas e do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Ontem foi dia da reunião ordinária. A Mirna Abreu conta pra gente as discussões e votações que nós tivemos. Tem previsão do tempo? Será que a chuva vai continuar aqui para a cidade de Campinas? Será que é durante toda a semana? E tem uma entrevista ao vivo também sobre o novo marco legal de saneamento básico. Então, informações importantes. Não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, 12h21. Já enviou a sua participação? 19 é o nosso DDD, 978293776. Manda a sua participação que eu estou esperando. E quem está aqui nos nossos estúdios é a Mirna Abreu. E a gente começa hoje com as notícias da metrópole de Campinas. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E a gente anunciou ontem que hoje era dia de atualização dos casos da Covid-19, mas desde a última sexta-feira, o sistema de dados do Ministério da Saúde e também no site do Governo do Estado estão fora do ar. Por isso, nós não temos os dados atualizados. Inclusive, a Prefeitura de Campinas também enviou uma nota que, em decorrência do site estar fora do ar, não haveria boletim, não houve boletim de fato com a divulgação dos dados. Então, a gente ainda tem os dados da última sexta-feira apenas, mas a vacinação aqui na cidade continua. A gente já falou ontem do Vacina Mais Escola, que é aquela ação em que agentes da Secretaria de Saúde vão até as escolas estaduais que estão na última semana de aula para, inclusive, imunizar os adolescentes entre 12 e 17 anos. A gente lembra que a cobertura vacinal desse público em Campinas é baixa e, por isso, essa ação, e a gente agora abre o site vacina.campinas.sp.gov.br. A gente tem aqui as informações a respeito do Vacina Mais Escola. E aí, Gabriel, vou pedir para você voltar uma aba também, porque, além disso, é importante a gente salientar, olha, você pode tirar no site vacina.campinas.sp.gov.br o seu certificado digital. Lá tem como você entrar no site do Poupa Tempo ou do Conecta SUS para tirar aquele seu certificado digital. Tem o programa Vacina nas Empresas. A gente lembra que empresas com um grande número de colaboradores podem também solicitar aí essa cooperação técnica. Desce um pouquinho os sites, olha. E aqui uma informação importante, muita gente com dúvidas sobre a dose adicional. Então, o site, ele explica certinho, olha. Tomou a Coronavac? 122 dias após a segunda dose da vacina. Então, seja 4 meses. Pfizer, também 4 meses. AstraZeneca, 4 meses. No caso da Janssen, que inicialmente era aquela vacina de dose única, são 61 dias, então 2 meses. E todas as pessoas com alto grau de imunossupressão devem aguardar 28 dias, independente da vacina recebida. Então, você tem dúvidas sobre qual é o período da dose adicional? Entre aqui no caso, você morador de Campinas, nesse site vacina.campinas.sp.gov.br e lá tem as orientações. A gente lembra ainda, Gabriel, que é importante salientar, eu tomei a primeira e a segunda dose, eu fui até o local, mas agora por algum motivo de saúde eu estou acamado. Neste caso, você não vai conseguir agendar pelo site ou pelo telefone do Disque Saúde, que é 160. Você deve procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa e solicitar, então, que o atendimento seja feito por um agente de saúde que vai até a sua casa atender essa pessoa acamada com a imunização.
Importante apresentar o certificado com as datas da segunda dose para ver se já é o período de tomar a dose adicional e, se for, então, o próprio centro de saúde vai designar um profissional que vai até a casa da pessoa acamada para fazer, então, esse reforço da dose adicional. E já está mais do que provado, né? A eficiência, a eficácia da vacina que está sendo aplicada de todas as marcas, já que o índice, né, de internação de casos graves diminuiu muito com as pessoas vacinadas. Então, não deixe de completar o seu sistema de vacinação, hein? 2 doses para AstraZeneca, para Pfizer, para Coronavac, já tem a dose adicional, você viu aí os prazos, e a Janssen, que era a dose única, dependendo aí se você já esperou os 2 meses, pode tomar esta segunda dose, que seria a dose adicional. Minabreu, vamos falar agora porque a Prefeitura de Campinas está fazendo uma campanha para adoção de cães e gatos. É justamente porque o Departamento de Bem-Estar Animal percebeu justamente que houve um aumento significativo no número de animais abandonados durante a pandemia e a redução drástica no número de adoções. A gente teve lá no começo da pandemia, bem no comecinho, quando o pessoal começou a fazer home office, o pessoal começou a adotar animal. Aí voltou ao trabalho, muita gente acabou abandonando os bichinhos e a gente tem um grande número de animais que estão lá no Departamento de Bem-Estar Animal. Por isso, agora, a Prefeitura lançou a campanha Adote um Amigo, essa campanha que é ligada ao Departamento de Bem-Estar Animal, que é da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e ela lançou, inclusive, um portal, um site que vai ajudar a fazer isso. Olha aí. portalanimal.campinas.sp.gov.br. Lá tem, inclusive, gente, não só a questão das adoções, mas todo o serviço. Denúncia geral sobre causa animal, 156. O SAMU Animal, que é um atendimento também pelo 156, ou se você apertar ali na aba atendimento online, que funciona das 8 às 5 da tarde, que é no caso para, então, essa solicitação. Tem um WhatsApp. Tem informações gerais que você pode mandar um e-mail. E aqui, olha aqui, a foto dos bichinhos que estão aí disponíveis para adoção. São cães e gatos que foram resgatados neste período de pandemia. E agora a gente tem aí, ó, adote um amiguinho. Você entra lá, clica na imagem do cão que quer adotar ou do gato. E após escolher aí o animal, você vai clicar quero adotar, que vai ter um ícone. Vamos testar? Para a gente fazer, então, aquela passo a passo você em casa. Então, você gostou de um desses cãezinhos, adota, vai aparecer. Olha, apareceu, por exemplo, Legolas. Legolas, olha, tem a historinha dele. Foi atropelado 2 vezes, lá no DIC 5, em 2019. Foi resgatado pelo SAMU Animal, mora no DPBEA, recebeu cuidado veterinário, microchipagem, ele foi microchipado, a gente lembra que tem uma lei municipal a respeito disso. Ele será castrado, vacinado e vermifugado e vai aguardar um novo lar para poder transmitir o seu carinho. E aí, tem aqui todas as orientações sobre o animal, você vai preencher se você quer ou não adotar esse animal, pode voltar e depois escolher um outro, ainda que você queira analisar. E aí você vai preencher uma ficha para que então você vai receber, olha, quero adotar. Aí você vai receber uma mensagem ou então um contato telefônico após preencher essa ficha, justamente sobre as suas intenções de adoção. A gente lembra que o DPBEA, Gabriel, busca a adoção responsável, justamente para que não aconteça isso. As pessoas adotam, depois, minha vida mudou, eu não tenho o que fazer, eu não consigo levar meu animal para nenhum lugar, eu vou devolver. Gente, não é assim. Adoção responsável, nós temos aí cerca de 300 animais disponíveis para adoção nesse período em que a pandemia acabou agravando a situação desses animais, muitas vezes soltos em vias urbanas, atropelados, como é o caso do Legolas. Então, vamos participar dessa ação. Você que quer ter um animal, nesse momento, não compra, não dá de presente um animal comprado, adote um animal e você viu, tem todos os cuidados de vermifugação, tem a vacinação, tem a microchipagem. Então, olha, portalanimal.campinas.sp.gov.br.
Mina Abreu, agora informações importantes em relação à falta de água em bairros da nossa cidade amanhã na quarta-feira. Nós temos amanhã, entre 8 da manhã e 5 da tarde, um serviço de interligação de redes. Por isso, Cidade Universitária, Chácara Holândia, Chácara Santa Margarida, Chácara Belvedere, Estância Santa Eudóxia, Jardim Aruã, Condomínio Rio das Pedras, Chácara Marujo, tudo ali na região do distrito de Barão Geraldo, perto ali do CPQD. Esses bairros ficarão sem água amanhã. Por isso é importante que as pessoas que trabalham ou moram nesses bairros façam a reserva de água ainda hoje, para que não possa ir para resistir a esse período aí desse horário, né? Em que não teremos o abastecimento pela Sanasa. Então já faça a reserva com antecedência no dia de hoje, os moradores destes bairros. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, está chegando Janeiro Branco, mês de saúde mental, mas claro que este assunto ele precisa ser tratado durante todos os meses. Até porque a gente sabe que a pandemia, ela trouxe muitos agravantes em relação à saúde mental. E hoje à noite, a gente tem, a partir das 7 horas, o Centro Cultural Omi Aladô realiza uma roda de conversa chamada Saúde Mental na Atualidade. Ela tem a supervisão da psicóloga Fabiana Grande e é uma forma de compartilhar e pensar sobre mudanças repentinas que a nossa sociedade tem passado pela pandemia e outros motivos, refletir metas e planos para o ano de 2022. Olha, o endereço é na Rua Francisco Bernardes Siqueira, 138, no Parque dos Jacarandás, aqui em Campinas. Você quer informações? A gente vai deixar aqui o número de telefone, é o 19 99245 1782. Eu vou repetir, 19 99245 1782. Caso você queira participar, veja como é fácil. Não será um evento online, será presencial, ok? Tá certo, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios. Vamos com as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 34ª reunião ordinária. Então a gente começa falando sobre as discussões e votações, inclusive contra um arquivamento de uma denúncia contra o vereador Nelson Osseri. Isso mesmo, foi o primeiro item da pauta. E ontem, por 21 votos a 6, com 3 abstenções e 3 ausências, a Câmara aprovou o parecer da comissão processante pelo arquivamento da denúncia de quebra de decoro contra o vereador Nelson Osseri. Era necessária a aprovação da maioria simples, ou seja, mais de 50% dos presentes para que a medida indicada pela CP fosse confirmada. A comissão processante, que terminou ontem com a decisão de arquivamento ratificada pelo plenário, foi a primeira criada para apurar a acusação contra um vereador aqui na história da casa. Na legislatura passada, em 2019, chegou a haver um pedido de instauração, porém, a solicitação na época foi retirada pelo vereador propositor. E lá no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br, nessa notícia, você encontra, então, até a história de outras iniciativas, mas que também não culminaram em cassação de vereadores aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agora a gente vai falar de projetos. Até porque, Gabriel, ontem a gente tinha vários projetos de autoria do prefeito e também dos parlamentares. A gente começa falando da proposta do presidente da Câmara, que passou na última semana por audiência pública, que é justamente para alterar uma última alteração na lei que aconteceu em 2020, que trata da estrutura da Secretaria de Justiça. Até então, ela chamava Secretaria de Assuntos Jurídicos. Em 2020, passou a chamar Secretaria de Justiça e também mudaram as atribuições. E agora, na aprovação dessa proposta do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, ela determina a suspensão de processos de execução fiscal movidos pelo município contra contribuintes que tenham débitos em períodos de pandemia ou de calamidade pública legalmente reconhecidos. Também determina que haja notificação prévia do devedor, concedendo um prazo de 90 dias
para o pagamento da dívida antes do ingresso da ação. O autor justifica o que o levou a apresentar a proposta. Quando nós fizemos o ano passado, em março do ano passado, dando total autonomia para que essa secretaria fosse criada e total autonomia aos procuradores. O que aconteceu? Durante a pandemia e anterior ao projeto do refis que o prefeito lançou, a maioria dos procuradores fizeram aí ajuizou várias ações contra aqueles munícipes que estavam ou inadimplentes ou que já tinha negociado com a prefeitura, causando aí uma enorme consequência negativa daqueles que estavam devendo IPTU. E aí nós chamamos os procuradores, conversamos com eles que a gente ia mudar essa lei, tirando os poderes que eles tinham e passando os poderes para o secretário. E nós fizemos um acordo, e esse acordo foi cumprido por ele. Nós estamos retornando à secretaria como era antigamente, que foi votada em março de 2020 nessa casa. Outro projeto do presidente da Câmara que foi aprovado é o que trata da atualização da legislação que regulamenta os serviços de lavagem, lubrificação, limpeza, polimento, troca de óleo e serviços afins de veículos automotores. Hoje em dia, para você abrir um lava rápido na cidade de Campinas, ou mesmo aqueles que já estão abertos, eles têm uma dificuldade tremenda para se renovar o alvará ou mesmo abrir outros estabelecimentos. Essa lei é antiga e lá atrás tinha muitas máquinas, eram barulhentas, gastava muita água. Hoje, com a tecnologia avançada, isso mudou. Esse material de limpeza de carros, de veículos automotores, eles são mais leves, menos barulhento, gasta menos água, entendeu? E também não causam mal nenhum ao meio ambiente. Então nós estamos fazendo essas alterações para que o pessoal que tem esses lava rápidos ou que queiram abrir, fica mais facilitado, tirando as burocracias existentes na lei de hoje. E de autoria do prefeito, a Câmara aprovou o projeto que institui o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana Campinas Solidária e Sustentável. O projeto tem o objetivo de assegurar o direito à utilização de espaços públicos e privados por pessoas físicas e jurídicas para o desenvolvimento de atividades agrícolas. O líder de governo na Câmara, que também é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo, fala sobre a proposta. O programa é mais abrangente do que simplesmente hortas comunitárias, mas visa estimular a agricultura orgânica, né, que a gente possa estimular a produção não apenas de produtos agrícolas, mas até de produção animal em características que possam garantir uma alimentação sustentável. O projeto de lei que se aprovar vai criar a lei, vai definir as diretrizes, quais são os parâmetros que Campina deve observar para a realização de implementação desse programa, como é que os munícipes interessados podem aderir e assim se utilizar, né, dos princípios dessa lei. A lei prevê critérios de capacitação, de fomento, de estímulo, de qualificação a esses, vão chamar pequenos agricultores urbanos. São um conjunto de princípios que a lei estabelece, inclusive visando utilizar espaços, áreas públicas que estão muitas vezes abandonadas e que, se houver um cidadão, uma organização ou um grupo de cidadãos interessado, que ele possa fazer a requisição e transformar aquele espaço num local de plantio. O resultado completo da votação da 34ª reunião ordinária você confere no site www.campinas.sp.leg.br. E também para saber como foram as discussões em torno de cada um dos projetos da pauta, você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mirna Abreu, além destes projetos que nós mostramos aí, teve aprovação também de moções. E a gente começa falando sobre uma do vereador Rodrigo da Farmadic, direcionada ao PROCON.
a proposta do vereador, esse documento de moção que representa a opinião do Legislativo de Campinas acerca de um tema, apela ao Fernando Capês, que é o diretor do Procon São Paulo, para que as empresas de telemarketing sejam punidas por desrespeitar a vontade do consumidor, que mesmo cadastrando o Não Perturbe, continuam recebendo ligações. O parlamentar justifica o apelo ao órgão estadual. Chega para nós aqui no Legislativo Campineiro dessas recorrências do desrespeito da vontade do consumidor. Mesmo fazendo o seu cadastro no Não Perturbe, tem recebido ligações de telemarketing com a infinidade de produtos e serviços a qualquer momento. Não tem um horário, né? Na parte da manhã, é no fim de semana, é à noite. E muitas vezes você está esperando uma ligação importante e aí você não sabe se atende, se não atende, você atende, bloqueia aquele número de telemarketing, depois a mesma empresa torna ligar novamente, oferecendo aquele serviço de um número diferente daquele que você já bloqueou. Então, por isso nós estamos propondo essa moção de apelo ao diretor do Procon estadual, Fernando Capês, para que sejam punidas essas empresas e que eu acho que é a única forma de que eles possam respeitar o direito do consumidor. Já falamos sobre as votações, discussões de projetos, das moções. Agora a gente fala sobre reunião de comissão que aconteceu ontem. Ontem, 2 comissões se reuniram aqui com transmissão ao vivo e nós tivemos 2 reuniões remotas que a gente também vai mostrar aqui no meio da semana como foi. Ontem aconteceu a última reunião da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, que é presidida pela vereadora Paola Miguel. Confira como foi. A vereadora Paola Miguel, que é presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, apresentou um relatório com os trabalhos do grupo durante o ano de 2021. A gente começou no modo remoto, onde a gente conseguia, inclusive, trazer mais participação, justamente para não ter a necessidade de deslocamento. Depois a gente voltou 100% para o presencial e a gente reaprendeu como reorganizar, né, a comissão. A gente criou uma subcomissão específica para discutir o Plano Municipal de Direitos Humanos, porque a gente tem a ideia de que é muito necessário a gente ter isso no município de Campinas. É que a gente entende que no Brasil todo tem vários direitos que estão sendo violados, em Campinas não é diferente, justamente por conta da pandemia. Durante o período foram feitas 11 reuniões e 4 debates. Fazem parte do grupo os vereadores Major Jaime, Mariana Conte, Gustavo Peta e Débora Palermo. A parlamentar apontou temas que foram destaques na comissão este ano. Eu acho que quando a gente fala do combate e enfrentamento ao racismo, né, a gente consegue observar que a gente está muito longe, né? A gente fez um debate sobre segurança pública, acesso à justiça e combate às violências, que eu acho que a gente precisa desmembrar em algumas reuniões, porque a gente percebeu que ainda a gente tem uma violência que é praticada não só pela população, mas também pelo Estado. O acesso à justiça, ele é dificultado e a segurança pública, ela é para uma determinada classe social. Então, a gente precisa debater um pouco melhor sobre isso, para a gente conseguir, inclusive, detalhar melhor no plano municipal. A vereadora adiantou os temas que devem ser discutidos no próximo ano pela comissão. Tem acentuado a violência contra a mulher, né, que a gente está tendo muita dificuldade de combater também no período de pandemia. A gente tem uma desigualdade social quando a gente fala da juventude e uma LGBTfobia que ela tem cada vez mais aparecido, mas parece que as pessoas estão naturalizando e ignorando. Então a gente precisa aprofundar esse debate principalmente. A nossa ideia é, além de fazer os debates temáticos, fazer debates territoriais. Então o que cada uma das rodovias que dividem a nossa cidade, né, e criam novas opressões, como cada um desses territórios enxergam suas próprias necessidades e também trazer isso para o nosso plano municipal. E outra comissão que se reuniu nesta segunda-feira foi a de assuntos da região metropolitana. A Viviane Novaes é quem conta como foi essa reunião. A 10ª reunião da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, presidida por Luiz Cirilo, contou com a participação dos vereadores Gustavo Peta, Juscelino da Barbarense, Guida Calisto e Carlinhos Camelô. Juntos, os parlamentares abordaram os principais temas tratados pela comissão, começando pela volta do poupa-tempo no centro da cidade. Poupa-tempo, o assunto relacionado ao trem
Intercidades, que é um projeto do governo estadual que sai de São Paulo, passa por Valinhos, Campinas e termina em Americana, e também o assunto das estradas, principalmente as estradas rurais, estradas importantes que ligam não só bairros rurais a Campinas, como ligam bairros rurais de Campinas a outros municípios. Então, cabe a nós da Câmara Municipal abordarmos temas que são importantes sob o ponto de vista de estarmos numa cidade heterogênea, numa cidade onde temos várias realidades, mas o papel do homem público é tentar, de alguma maneira, diminuir essas desigualdades. Os vereadores aproveitaram para ressaltar a importância da comissão para Campinas. Eu quero dizer que é uma satisfação, mesmo não sendo integrante e membro titular dessa importante comissão, mas é uma satisfação estar aqui nessa reunião que encerra, os trabalhos intensos que ocorreram durante todo o ano da comissão, temas muito relevantes. Eu tenho acompanhado o quanto Vossa Excelência tem se dedicado à volta, do poupa-tempo para o centro da cidade de Campinas, uma bandeira que o senhor carrega desde a legislatura passada. Eu, inclusive, participei de uma comissão especial de estudos sobre o tema na legislatura anterior, porque realmente é um prejuízo enorme, para os cidadãos da nossa cidade. Realmente, vereador, eu faço muito orgulhoso dessa comissão, porque essa comissão trata de assuntos, como Vossa Excelência disse, muito pertinentes, e principalmente esse trem que é muito esperado. Esperamos que nós tenhamos o fim da pandemia, se Deus quiser, esse ano, por início do ano que vem, e que acabe a desculpa do governo e possa realmente fazer essas obras que é de suma importância. Quero dizer que eu quero fazer uma saudação especial ao presidente nesse sentido da luta. Principalmente, eu sei que tem outras pautas essa comissão, mas uma das pautas principais é essa questão da luta do retorno do poupa-tempo no centro. Por quê? Veja, o centro de Campinas, nesse último período, a gente que passa pelo centro, que transita pelo centro, que estamos ali atuando pelo centro, a gente vê o quanto o centro da nossa cidade está, assim, numa situação muito complicada, de muito abandono. E isso, eu tenho muita certeza que essa relação do abandono, ela também passa por esse movimento da retirada do poupa-tempo daquele espaço. Quando você tira serviço público, quando você tira equipamentos públicos e principalmente um serviço público da complexidade, dos serviços prestados, que é o poupa-tempo, você coloca aquela região, aquele espaço também numa situação de degradação. Então, quando você restabelece principalmente o poupa-tempo ali, fornecendo os serviços públicos tão necessários para a população, que é o poupa-tempo, que são serviços ali prestados, você também garante uma revitalização daquele espaço, daquele território que é o centro de Campinas. Exatamente. Então, assim, na minha avaliação, foi um erro, o poupa-tempo ter saído dali, foi um erro, um equívoco. A população ter que se deslocar para um espaço onde ele está hoje, que é o shopping, é isso, Ele está no shopping, que fica totalmente fora de mão, fica totalmente fora do percurso de boa parte da população, acho que da ampla maioria da população. Então, na minha avaliação, essa comissão ter pautado o retorno desse importante serviço para o centro de Campinas foi muito importante. E segundo Cirilo, no próximo ano vem muito mais trabalho. Nós começamos 2022 com alguns temas importantes. Retorno do poupa-tempo na região central. É um tema que eu vou trabalhar. Eu não estou prometendo que eu vou conseguir. O que eu tenho que prometer é trabalho. E eu tenho tido a cooperação, a colaboração de alguns vereadores. Isso precisa ser destacado. O outro tema importante, as malhas rodoviárias de Campinas, ao redor de Campinas, elas são as melhores do Brasil. Todas as rodovias que cruzam, que cortam a cidade de Campinas, são as melhores do Brasil. Inclusive, durante a sessão, eu usei a expressão e volto a repetir, sem demérito a nenhum estado, sem demérito a qualquer outra região, mas as nossas rodovias são muito boas. Mas isso é pouco.
Mirna Abreu, hora de conferirmos a agenda da Câmara de Campinas, até porque hoje à noite tem reunião solene. Hoje acontece a entrega do diploma Noel Rosa por iniciativa do vereador Permínio Monteiro. A gente lembra que a gente teve aí o dia do samba no último dia 2 de dezembro e os vereadores estão entregando a honraria. Já tivemos uma na última semana e agora quem serão os homenageados? O Grupo Contágio e o Grupo Pagode dos Escuros a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. A gente lembra que atualmente é permitida a entrada de 50% da capacidade total do plenário. Então, nós teremos aí lugares para a presença, né, de pessoas que queiram acompanhar aqui diretamente do plenário e também com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Quem quiser participar pessoalmente, a entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E aqui pela TV, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, e a gente também tem transmissão no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Campinas, e também no facebook.com/TV Câmara Campinas. Então a gente acompanha também esta entrega da honraria. Mirna Abreu, muito obrigado, viu, pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? A gente volta amanhã, inclusive, contando sobre a pauta da 35ª reunião ordinária, que é a última reunião do ano antes do recesso parlamentar. Combinado, até amanhã. Até. Bom, para você que assistiu ontem o Câmara Notícias, já sabia, né, que hoje o dia seria chuvoso. Tem previsão de mais chuva para o fim da tarde, então guarda-chuva aberto, viu? Para amanhã, quarta-feira, essa condição permanece, viu? Tempo fechado e chuva durante todo o dia. Vamos às temperaturas? Olha só que na minha tela dá para a gente reparar, a temperatura está caindo, né? Ontem mesmo com a chuva muito quente, à noite também, hoje um pouquinho mais fresco e amanhã na quarta-feira, 15 de dezembro, mínima de 20 graus, ainda uma mínima elevada, mas olha como essa amplitude térmica, ela é bem menor, ela é pequena, máxima de apenas 24 graus aqui na cidade de Campinas. Último intervalo e na volta tem entrevista ao vivo sobre o marco legal do saneamento básico. Você sabia que no Brasil quase 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada? Será que essa situação vai mudar? Depois do nosso intervalo a gente conversa sobre esse e outros assuntos. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, 12h56. E olha só, no início do mês, o Supremo Tribunal Federal validou o marco legal do saneamento básico que havia sido sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em julho de 2020. Esta medida prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033 e facilita a injeção de mais investimentos privados no setor. Para nos explicar os impactos, se tem alguma polêmica nesta medida, eu converso agora com a Renata Franco, ela que é especialista em direito ambiental e regulatório. Então, Renata, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. Foi necessário atualizar o marco legal do saneamento básico, que era de 2000? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Tudo bom? Bom, como você colocou, né, a questão do marco legal do saneamento, ele objetiva a universalização e o acesso, né, efetivo para a prestação de serviço, tanto para a questão de água quanto para saneamento básico, porque as questões estão interligadas, né? Então, houve ali uma alteração, né, uma atualização da norma,
em relação a essas questões. Tanto que a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela passa a ser denominada também Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, a ANA fica ali encarregada da coordenação dessas duas questões, né, que é tanto a questão de recursos hídricos, abastecimento de água, quanto também a questão ali atinente a saneamento básico, né, que seria esgotamento sanitário, a limpeza urbana de um modo geral, manejo ali dos resíduos sólidos e a questão também que é super importante da drenagem e manejo das águas pluviais, que em épocas de chuva a gente acaba tendo um impacto, principalmente em áreas, né, mais urbanas consolidadas. Então, eu quero ratificar... Pode completar. Desculpa. Então, assim, a norma ela veio, né, justamente para atualizar, trazer mais questões, trazer até questões de mercado, inclusive, onde o setor público também pode investir nesse setor aí, de questão de tratamento, né, de efluentes nas cidades. Então, a gente passa a ter ali uma competição entre o setor público e privado, e o que vence é o melhor serviço. Então, o objetivo, de fato, é atualizar as questões de saneamento e proporcionar um melhor serviço para toda a população. Então, o saneamento básico, ele compreende 4 principais tipos de atividades, né, que é o abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e a reciclagem de lixo. Só que no Brasil, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2018, 83,6% da população brasileira tinha acesso à água tratada, só que com isso, quase 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso e somente 53,2% têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Essa mudança é para tentar acelerar estes direitos da população que está desassistida, Renata? Sim, na verdade são direitos básicos, né? E quando a gente fala em questão de prover um recurso hídrico de qualidade, né, uma água tratada para a população, você ter o sistema de tratamento do esgoto e você fazer uma boa coleta de resíduos, né, um programa onde você incorpora a questão de reciclagem e tudo mais, você, inclusive, trabalha numa questão de saúde pública, onde você faz com que a população, de um modo geral, adoeça menos, né? Então, você promove uma qualidade melhor de vida para essa população, você acaba gastando menos na área de saúde pública, então você tem uma interferência não só numa questão de impacto ambiental, mas também de saúde para a população de um modo geral. Sem dúvida. Na minha abertura, eu falei de pontos polêmicos, se havia ou não. E o Supremo Tribunal Federal ele precisou validar essa medida por 7 votos a 3. Então, teve muita discussão e também opiniões contrárias. Tem algo que você pode destacar que ainda é controverso e futuramente pode se judicializar alguma decisão, colocar em xeque alguma licitação ou outra situação? Eu acho que as questões principais, né, mas sim, pelo menos no meu ponto de vista, não chega a ser tão controverso, né, que traz a discussão de fato. É a questão da autonomia dos titulares desses serviços, né, então que na verdade... O que seria? O titular normalmente acaba sendo o município ou o estado, e eles acabam tendo, então, essa prerrogativa de definir de acordo com o interesse local. Então, essa foi uma discussão que foi levada, né, ao Supremo Tribunal Federal, mas já existiam outras decisões, inclusive, sobre o mesmo aspecto, né, que deve prevalecer, sim, o interesse local. Por que deve prevalecer o interesse local? Porque na ponta é o município, né, e num ambiente um pouco maior é o Estado, que vão identificar quais são as maiores demandas daquela população e aonde se deve ter um investimento. Então, a autonomia em relação à titularidade, eu acho que está ok, né? Em relação a essa questão do serviço, né, serem serviços daí públicos e que podem ser agora geridos pela iniciativa privada, eu acho que era o que causava talvez maior desconforto, mas também acho que é uma decisão consolidada. A gente tem visto, né, ao longo dos anos no país
a privatização de muitos serviços e a questão de água e saneamento é uma tendência também. Então, não vejo um problema em relação a essa questão, mas foi um ponto que eu acho que, no meu ponto de vista, foi o que gerou ali maior discussão, né? Tem uma questão também que foi discutida a respeito dos subsídios, né? Mas isso também já era previsto até na questão de recursos hídricos. Então, agora se passou para a questão do saneamento, a questão do subsídio para a população de baixa renda. Então, acho que, né, grosso modo, aí, acho que esses foram os principais pontos que foram discutidos, mas, como mencionei, acho que são questões que já foram enfrentadas em outros momentos, né, de forma similar. Então, acredito que, né, não teremos problemas no futuro em termos de judicialização dessas questões. Agora, Renata, no caso de municípios em que as empresas públicas realizam este trabalho, que são vinculadas à prefeitura, vai ter que haver uma licitação, a iniciativa privada ela pode demonstrar interesse, isso acaba mudando com esse novo marco legal? Provavelmente é isso que vai acontecer, né? O marco legal ele é uma norma geral, então, dentro do direito ambiental, a gente tem várias normas gerais que são criadas, e a partir dessa norma geral, a gente tem normas específicas que vão sendo criadas depois, né, com o próprio amadurecimento da legislação e do mercado. Então, a gente deve ter outras normas que vão fazer parte, né, de um regulamento aí de saneamento básico e recursos hídricos para disciplinar um pouco mais na profundidade essas questões. Então, isso deve acontecer, né? Cidades onde eu tenho as concessionárias públicas fazendo tratamento de água, fonte de esgoto, deve passar, sim, por um processo de privatização, e daí são processos de licitação comum, como acontece em qualquer outra modalidade de licitação, né? Então, daí o município ele vai redigir o que ele entende como prestação de serviço ideal para aquele município, quantos munícipes serão atendidos, né? Metas de melhoria e tudo mais. Isso faz parte desse processo de licitação e, caso a gente tenha uma iniciativa privada ali fazendo parte, se analisa a questão, né, qualidade, preço, técnica, então tem todos esses componentes. Outras discussões que estão acontecendo em torno deste tema. O ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, disse que seria preciso investir 700 bilhões de reais para atender as demandas de saneamento em todo o país e, por isso, a necessidade da participação da iniciativa privada. Do outro lado, por exemplo, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento diz que o governo trabalha para entregar o saneamento para o setor privado e que não é a privatização que vai resolver essa questão. Então, estatais versus iniciativa privada, um possível monopólio, você entende que é uma discussão que cabe ainda, Renata? É uma discussão, mas eu acredito que quando você tem a privatização desses serviços, você, de fato, tem uma maior universalização deles, né? Uma repartição de forma mais igualitária para todos. Então, eu acredito que só vem trazer ganhos. E por isso que eu acho que essa discussão ela acaba não indo para frente, né? Porque, de fato, quando você tem a privatização de muitos dos serviços, os serviços, na maioria das vezes, ele é prestado, né, com uma maior eficiência, numa maior amplitude. E esse é o objetivo da norma. É levar o saneamento, né, para um maior número de população, bem como a água tratada. Para quem é contrário a esse marco legal, uma das justificativas é que, visando o lucro, as contas podem ficar mais caras e talvez a periferia pode ser deixada de lado, já que não daria tanto lucro às empresas. Você entende que também essa é uma discussão que a gente precisa ficar atento sobre qualidade dos serviços e que para isso chegue a todos? Eu acho que essa é uma discussão que sempre vai existir, como existe em outros serviços que já foram privatizados, né? Mas na questão aqui do saneamento, bem como da questão da água, existe a possibilidade do subsídio. Então, né, isso já foi previsto na norma.
como vai ser feito, né? Qual que é a proporção desse subsídio, que faixa econômica vai ser atendida, a gente não tem essa clareza ainda, mas existe essa previsão. Então, existindo essa previsão, eu entendo que, de um modo geral, né, a população deve ser atendida. É óbvio que quando a gente fala de subsídio, alguém acaba pagando um pouco mais em detrimento daquele que não tem condições de pagar. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Mas, né, eu acho que dentro de uma economia de livre mercado, dentro de um capitalismo que a gente, né, vive, a privatização, muitas vezes, ela acaba trazendo um trabalho mais eficiente do que o que a gente... E, assim, eficiência, né, acho que é importante falar, não é só a questão da qualidade do serviço que é prestado, porque hoje, grande parte das cidades tem serviços que são prestados pelo poder público de forma muito boa. Só que você, às vezes, não consegue levar para toda a comunidade. Então, a eficiência, além da qualidade, é a quantidade de pessoas que eu levo esse atendimento, né? E isso tem que ser ponderado, porque, muitas vezes, o próprio município ele não tem condições de fazer obras que são caríssimas, né? No sentido de você ter a questão do abastecimento e do tratamento de esgoto. É uma expansão necessária, então, que nós precisamos levar para todos os municípios com um custo muito alto. Então, é um recurso que pode ser melhor utilizado, já que em pleno 2021 a gente tem uma taxa muito baixa ainda de esgoto tratado, de água também. Exatamente. Muito se fala, né, e às vezes, com razão, comenta-se do alto valor do pedágio nas rodovias. Mas após a privatização das rodovias, de fato, a gente passou a ter, pelo menos aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, estradas numa qualidade muito maior do que a gente tinha. Então, uma prestação de serviço onde, de fato, a gente paga, né, por esse serviço que é prestado, mas a gente tem uma qualidade de serviço, principalmente acho que o estado de São Paulo, ele acaba sendo referência em termos de estrada para outros estados. Então, aí, né, um exemplo, aí, fazendo um paralelo, que se espera com a questão da privatização desses serviços aí de saneamento básico. Renata, pode me corrigir se eu estiver errado ou desatualizado, mas até o meio deste ano, 6% das cidades são atendidas pela iniciativa privada e nas outras 94% o serviço é feito por companhias estaduais ou municipais. Então, daqui para frente, quando houver licitações, esse número, a tendência é que fique mais equilibrado. Sim, com certeza. Com certeza, é isso mesmo. O marco do saneamento básico, ele determina a questão do fechamento dos lixões, porque aqui no Brasil nós temos quase 3 mil e com isso nós não sabemos quais substâncias são lançadas no meio ambiente, o grau de poluição, de contaminação que elas podem provocar. Tem essa previsão no marco legal do saneamento? Então, essa previsão está até na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata muito dessa questão do manejo de resíduos e colocou o fim dos lixões. A gente sabe, até pela dificuldade que se tem nos grandes centros, na questão dos resíduos urbanos, fazer a coleta, e mais do que isso, né? Às vezes a prefeitura ela até tem um sistema de coleta, mas a população também acaba jogando lixo de forma inadequada, e determinado local, que na verdade era um terreno baldio, passa a virar meio que um lixão a céu aberto, né? Então, é um trabalho que é importante de ser feito, tem que ser feito também junto com a comunidade, porque a comunidade tem que se conscientizar de que não é em qualquer local que eu posso jogar meu lixo, eu tenho que ter um serviço também que o município preste. Muitas vezes, sofá, eu não tenho muito o que fazer com sofá, eu vou ali, né, próximo ali de um rio, de um córrego, eu deixo ali. Esse não é um local correto, mesmo porque quando vem uma chuva, a gente tem consequências disso, né? Então, eu acho que toda essa questão também passa pela questão da educação, né? E os municípios, eles tinham que se ater até na educação de base para a conscientização dessas questões. Então, a finalização de lixão ela já está prevista há algum tempo. O objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos é você diminuir ao máximo a geração de resíduos,
Então, e os resíduos que eu não consigo deixar de gerar, daí sim, eu reutilizo ou eu reciclo esses resíduos, né? Eu tentar sempre gerar o mínimo possível e realmente aquilo que não dá, em último caso, eu faço a disposição final deles num aterro sanitário apropriado. Ô, Renata, é muito comum nós ouvirmos, né, que o Brasil ele tem ótimas leis, mas que muitas vezes elas ficam presas no papel, que na prática a realidade ela é diferente. Com este novo marco legal, que já foi sancionado desde 2020, mas agora trouxe esse fato novo do STF validando por 7-3. Você acha plausível, você acha que essa data de 2033 ainda não vai chegar no 100%, mas já na casa dos 90% de água tratada, de saneamento básico para todo o país, você acha que essa data de 2033 a gente consegue chegar ou ela ainda está muito próxima? Eu acho possível, eu acho que é possível chegar sim, né? Se deixar talvez a cargo só da municipalidade ou do estado este investimento, talvez não, mas repassando para a iniciativa privada eu acho perfeitamente possível. Renata Franco... Mesmo porque daí... Pode falar. Desculpa, Gabriel, só ia complementar, né? Sim. Eu acho que daí você também acaba colocando essas metas dentro dos contratos de licitação e vira meta para cumprimento do contrato, senão você tem um inadimplemento desse contrato. Então, com isso, né, eu acho que com certeza fica factível o cumprimento dessas datas. E a gente segue acompanhando também o cumprimento desta nova lei aí do novo regulamento, o marco legal do saneamento básico. Renata Franco, especialista em direito ambiental e regulatório, muito obrigado por todas as informações, esclarecimentos. A gente sabe que esse não é um tema muito fácil, tão popular, mas acho que você soube explicar muito bem as mudanças e o que pode acontecer num futuro próximo. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para conversarmos sobre esse e outros assuntos e fica aberto aí para suas considerações finais, algo a mais que você queira dizer sobre este assunto. Bom, primeiro, Gabriel, eu te agradeço, tá? Estou à disposição para conversar sobre outros temas aí de direito ambiental. E eu acho que para finalizar, né, uma coisa que eu gosto muito, eu até comentei um pouco, mas acho que é o papel de cada um na preservação do meio ambiente, principalmente nessas questões relacionadas a resíduos sólidos, né, efluente, proteção dos recursos hídricos. Acho que se cada um tiver a consciência e fazer o seu papel, desde não jogar um lixo, né, na rua, tentar fazer a separação, o que dá para reciclar dentro de casa, ter uma consciência um pouco maior no seu dia a dia, certamente a gente terá, né, um meio ambiente aí de melhor qualidade para todos, né? Às vezes a nossa ação é uma ação pequena, mas na somatória do todo mundo fizer poucas ações, a gente vai ter uma grande melhoria dessa qualidade ambiental. Então, acho que fica aí meu recado. É isso, né? Entender que vivemos em sociedade, temos as nossas responsabilidades e aí depois sim poder cobrar o poder público. Então, muito obrigado a Renata Franco participando aqui do Câmara Notícia. Olha só, 1h16 no quadro De Olho na Educação. Nós vamos discutir os tópicos, diferenças, deficiência e também inclusão para tratar das transformações da escola. Então, a partir de agora, chega mais André Aranha. Bom, é o quadro De Olho na Educação aqui na tela da TV Câmara Campinas. Bom, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a inclusão, diferença e deficiências nas escolas. Crianças, não é, que têm alguma deficiência, como que estão se posicionando nas escolas, se tem havido evolução nesse sentido. Por isso, a gente vai bater um papo com a Maria Tereza, que já participou em outras oportunidades aqui no quadro De Olho na Educação. Ela que é pedagoga, doutora em educação, mestre em educação. Tudo bem, Maria Tereza? Prazer em tê-la conosco aqui mais uma vez. Olá, então, a todos os espectadores. Muito obrigada pelo convite. Bom, que a inclusão é uma política educacional
de grande sucesso no Brasil, não há dúvida, porque nós temos 90% das pessoas com deficiência matriculadas nas escolas comuns de ensino regular. Então, a gente não pode dizer que essa política ela fracassou. Mas nós tivemos muitos reveses, né? Em 2008, a política foi criada, em 2018, ela foi atacada, queriam que ela fosse substituída por uma nova política, e depois, agora, no decreto 10.502 do presidente Bolsonaro, novamente ela sofreu um grande ataque, tudo tendo em vista a volta das escolas e classes especiais, o que não é permitido nem pela nossa Constituição e nem pela nossa Lei de Diretrizes e Bases. Mas os políticos, né, eles tentam, né? Novamente, essa atual política ela está sob júdice, e isso significa que o Supremo já ouviu, numa audiência pública, muitas pessoas a favor e contra, a favor muito mais. Estamos aguardando uma plenária do Supremo para que caia esse decreto de volta às escolas e classes especiais. Portanto, eu acho que a gente está caminhando muito bem. Não é fácil, porque a tradição das escolas é uma tradição de segregação, de diferenciação, de discriminação dessas pessoas nas escolas especiais, mas, por isso mesmo, nós estamos na luta. Assim, com relação aos últimos anos, até que ponto que nós evoluímos nessa questão Nos últimos anos, nós só tivemos problemas, não com a política, mas com aqueles que queriam derrubar a política. 2018, 19 e 20 foram anos de ataque direto à política de 2008, foram anos em que todas as verbas para que essa política pudesse encontrar nas escolas um melhor preparo dos professores, né, para que ela pudesse ser implementada, não existiu. Novamente, essa questão da terceirização do dinheiro público em escolas especiais voltou com toda a força, né? Fundeb e outras sendo oferecidas às escolas especiais para atendimento integral dessas crianças e jovens, e não apenas para atendimento educacional especializado. Enfim, nesses tempos de 2018 para cá, nós tivemos muitos obstáculos, temos ainda, né, até resolvermos definitivamente essa questão do decreto do presidente Bolsonaro, mas a gente acredita que, a partir do ano que vem, com a queda desse decreto, a gente tenha mais tempo para trabalhar. Mas, de qualquer maneira, ao lado desse trabalho de judicialização, nós estamos trabalhando com cursos, com eventos online, enfim. E os pais, né, são os maiores propagadores da inclusão no Brasil. É exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora, qual é o papel dos pais, não é? Imagino que os pais tenham um papel extremamente importante em tudo isso, né? Papel importante e incisivo. Alguns pais, infelizmente, ainda caem, né, nas tramas das escolas especiais e dos políticos e daqueles que se elegem, né, por meio das instituições especializadas que tratam de pessoas com deficiência de forma segregada, né? Mas os pais, no geral, especialmente esses que têm filhos mais novos, eles são mesmo guardiões do direito à educação de seus filhos
e não entram nessa onda de que a escola especial é melhor para a formação desses jovens para a vida pública, né? Bom, as escolas elas precisam se preparar, se adaptar para receber essas crianças. O pessoal que está em casa que muitas vezes não conhece o assunto, até mesmo os pais que têm filhos nessa situação, né, com deficiência. Como que funciona? Qual que é o papel das escolas? O que elas precisam ter? Então, até 2008, a gente tinha verba para formação... 2008 não, 2018. Formação de professores, acessibilidade física. Nós tínhamos, enfim, condições, não é, que a política de 2008 nos dava para que as escolas se preparassem, os professores, eles todos tivessem uma formação diretamente ligada, né, às transformações que a inclusão exige das escolas. A partir de 2018, infelizmente, nós tivemos uma grande queda nesse aporte financeiro, não é, necessário às escolas para que elas se tornassem aptas, né, a receber a todos. Mas, como eu já disse, é uma questão de pouco tempo, porque a gente acredita que novamente voltarão essas condições indispensáveis para que as escolas possam eliminar barreiras atitudinais, físicas, comunicacionais, linguísticas, que são necessárias para que a inclusão, no caso da pessoa com deficiência, as escolas comuns, seja facilitada. Eu estou, inclusive, com o artigo aqui da senhora, Inclusão, Diferença e Deficiência, não é? Sentidos, Sim. Deslocamentos e proposições. Sim. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais para a gente a respeito desses tópicos. Tá. Hoje, por exemplo, nós estamos adotando para interpretar a deficiência, para entender a deficiência, um modelo que é um modelo já... que se pode considerar como antigo, um modelo do final dos anos 60, e que é o modelo social de interpretação da deficiência. Esse modelo social de interpretação da deficiência desloca, aí o deslocamento, eu dizer no meu artigo, Entendi. Desloca da pessoa com deficiência Perfeito. Para o meio a deficiência que a gente tem pela frente. Então, hoje, consideram-se os bloqueios, os obstáculos do meio, esses obstáculos que marcam as deficiências das escolas, da sociedade, para atender a todos os alunos, especialmente aos alunos com deficiência. Então, mudou a interpretação da deficiência. Em vez de recair a deficiência sobre a pessoa, recai sobre o meio em que ela vive. E nesse meio estão incluídas as pessoas. E, então, hoje, se entende a deficiência como a interação entre a deficiência desse sujeito com os bloqueios do meio. E conforme esses bloqueios, a pessoa vai ter uma maior ou menor acessibilidade aos ambientes sociais, inclusive a escola, e uma maior participação. Antes, a deficiência recaía única e exclusivamente na pessoa com deficiência. Hoje, não. Hoje, a deficiência recai sobre o meio e a pessoa com deficiência vive uma situação de deficiência quanto maior ou menor for esse bloqueio. Ora, para que esse bloqueio seja retirado, é preciso recurso. Recurso desde a formação dos professores, como eu disse para você, para que as atitudes, né, sejam diferentes com relação às pessoas com deficiência, até bloqueios físicos,
nas escolas, na sociedade, ruas, salas de aula, iluminação, assim como tecnologia assistiva, ou seja, todo tipo de recurso de apoio para ajudar esses meninos na escola a participarem, a terem acesso às aulas, como são as aulas de todos os alunos. Então, como eu disse para você, não é fácil nos dias de hoje você ter tudo isso, porque falta verba. Esse deslocamento, no entanto, é fundamental e ele vai se manter, porque nós temos uma lei brasileira de inclusão que deixa isso muito claro, nós temos a Constituição que anexou a si mesma a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, esse deslocamento é muito importante. E ele, é claro, desvia muita coisa. O que ele desvia? Desvia o nosso olhar de algumas pessoas, aquelas que são deficientes, e faz o nosso olhar se ampliar para a diferença de cada um de nós. Não existem mais os diferentes, aqueles que têm uma deficiência, mas a deficiência de todos, a diferença, de todos nós. Eu, você, todo mundo, somos seres absolutamente singulares, como eles também. Então, uma pessoa com síndrome de Down não se esgota na pessoa com síndrome de Down. Ela é diferente de outra pessoa com síndrome de Down ou de qualquer pessoa com síndrome de Down, porque o que vale é a pessoa e não a deficiência que ela possa apresentar. Esse é um outro desvio. E a diferença é um conceito teórico-filosófico pós-moderno. A nossa educação, infelizmente, tem muita dificuldade de entender que cada aluno é um aluno. E, portanto, não é possível a gente distinguir um aluno do outro por um único atributo, como a síndrome de Down, a paralisia cerebral, porque, além de terem qualquer problema físico, genético, cada pessoa se diferencia da outra. E por que a escola tem essa dificuldade? Porque ela tem um modelo de aluno. Aquele que vai bem na escola, que tira a nota X. Enquanto tiver isso, né, enquanto a escola ela for uma escola que se baseia, né, num modelo, numa reprodução, uma representação de aluno, e enquanto ela reproduz esse modelo, ela tem muitas dificuldades para enfrentar a inclusão. E aí não é só a inclusão de pessoas com deficiência, qualquer inclusão de qualquer pessoa à escola tem que considerar a diferença de todo mundo e não uma diferença específica de natureza social, econômica, física, o que quiser. Ficou claro assim? Ficou super claro, e a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no quadro De Olho na Educação, e até a próxima oportunidade, né, Maria Tereza? Muito obrigada, e eu é que agradeço estar aqui novamente com vocês, dirimindo dúvidas e levando à frente a luta pela inclusão. É isso aí. Bom, pessoal, já sabe, né? Até a próxima oportunidade, sempre aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau! E o Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, que hoje às 19h tem reunião solene com entrega de honraria, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. E nos vemos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.